Está connosco José Gonçalo Marques, pediatra no Hospital de Santa Maria em Lisboa, trabalha na unidade de infecciologia. Muito boa noite, muito obrigada por estar nesta edição da noite. Já ouvimos algumas das suas declarações na reportagem que passámos anteriormente, mas vou aproveitar naturalmente a sua presença para lhe perguntar o porquê de estar contra a vacinação dos mais jovens. Em primeiro lugar, queria fazer uma declaração que eu penso ser importante nesta altura, que eu não conheço nenhum pediatra que seja contra as vacinas. Ou seja, todos os pediatras que têm ouvido falar e que põem reservas em relação a esta vacina, nenhum deles é contra as vacinas de uma forma geral. E isso deve fazer pensar, ou seja, se o grupo de médicos que mais sabe de vacinas em termos de grupo, que são os pediatras, porque desde o início lidam com elas, e são aqueles que lidam com as crianças, e são eles que veem as crianças que podem estar afetadas por esta infecção, se eles têm questões e levantam questões, deveria fazer pensar as pessoas que têm tantas certezas já sobre a vacinação. E desse ponto de vista, o que é que nós sabemos? Nós vamos começar, ou estamos a começar a debelar a quarta vaga associada à infecção por SARS-CoV-2, sem que as crianças tenham estado envolvidas nisto. Não estão envolvidas nisto, nem em termos de repercussão em internamentos hospitalares, nem em termos de transmissão. As crianças estiveram nestas vagas sucessivas, passando por elas sem uma significativa morbilidade, ou seja, sem doença significativa, sem levar a ruptura de serviços hospitalares e sem serem elas as responsáveis de transmitir aos adultos. E nessa perspectiva, havendo algumas questões de segurança que a própria entidade europeia levanta as questões, ou seja, a partir do que é dito, as vacinas são seguras, parece haver alguma vantagem, mas atenção, há um alerta de segurança. E este alerta de segurança, se nós não temos uma emergência de atuar face a uma patologia que não está a ser significativa na criança, é um alerta que, a meu ver e bem, a Direção-Geral de Saúde respeitou. Nós não temos uma emergência, não há pressa em vacinar as nossas crianças, devemos fazê-lo como sempre foi feito, em segurança. Ou seja, na sua opinião, nesta altura não faz sentido vacinar as crianças e os mais jovens para proteger outros que não elas próprias? É assim, isso é outra questão. Em princípio, será assim, ou seja, nós vamos estar a submeter crianças a 2 injeções, qualquer uma delas se associa a efeitos adversos, 60% tem cansaço, 50% na segunda dose tomou um antipirético, outras têm dores de cabeça, quer dizer, não é uma coisa inócua. Para proteger de quê? Para proteger de quê? A nossa taxa de internamento infantil é baixíssima. O Reino Unido publicou agora dados e eles foram ver, relativamente às crianças em que foi detectado o vírus, a sobrevivência foi de 99,99%. Nós devemos, havendo um alerta de segurança, a posição correta é esta, poderá ser revista. Infelizmente, eu temo que se por acaso aparecer uma estirpe que seja mais problemática para a criança, provavelmente é uma estirpe muito diferente desta. E não serão estas vacinas que estão no mercado as que serão capazes de lidar com isso. Mas isso é outra questão. Ou seja, apoia completamente as autoridades de saúde nacionais quando optam por um discurso mais prudente e uma decisão mais prudente de espera para que haja, no fundo, mais dados disponíveis sobre os efeitos também da vacinação nas crianças. Queria deixar também um alerta para os pais de filhos que possam ser selecionados agora pertencendo a grupos de risco. Se nós tivermos uma situação em que tem um risco muito elevado de doença, é aceitável um risco pouco definido ainda da vacinação. Se o risco é semelhante, devemos esperar. Mas quem é que são estas, até porque a norma da Direção-Geral da Saúde ainda não saiu, não é conhecida, quem é que são essas crianças com um risco efetivamente associado que podem levar para já a vacina, mediante naturalmente prescrição médica? Eu atualmente já não sou membro da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, mas essa norma sairá a muito curto prazo. Eu estou a crer que ainda esta noite ou amanhã deve sair esta norma e serão esclarecidos. Os grupos, a meu ver, não serão exatamente os grupos dos adultos, porque, de facto, mesmo alguns grupos que foram bem definidos para os adultos como de risco, nas crianças não são. É mais difícil definir, porque a principal doença que nós temos na criança é uma doença que é uma doença inflamatória,
não é uma ação direta do vírus, é a resposta ao vírus que a faz. E para este grupo não está definido grupo de risco. Nós não conseguimos prever quem é que vai ter uma resposta inflamatória a esta doença, que é aquela que dá uma complicação, que nós chamamos por PIMS ou por MIS, que no fundo é um síndrome inflamatório associado a isto. E esta pode ser grave. É curioso que a principal manifestação de diferente em relação aos síndromes inflamatórios é o envolvimento cardíaco, e nós já temíamos que a vacina pudesse também causar uma reação inflamatória que tivesse algum envolvimento cardíaco, que é o que estamos a verificar. Vamos ver se isto é suscetível ou não de levar a uma recomendação de retirada da vacina da criança ou de vacinação universal da criança. Mas não lhe parece que teria facilitado a vida de todos, nomeadamente profissionais de saúde e os pais que estão naturalmente preocupados e não sabem ainda muito bem o que fazer em relação à vacinação dos mais jovens, se logo após a conferência e a tomada de posição pública da Direção-Geral da Saúde tivesse sido publicada essa norma, no fundo não ia facilitar e evitar algum ruído na praça pública que tem acontecido desde então? Olha, a minha opinião não podia ser senão igual à sua, não é? Eu acho que estas decisões, e por cima há muito ruído de facto, nós ouvimos falar imensas pessoas que não percebem nada de vacinas, nunca perceberam, não voltarão, não virão a perceber de vacinas, mas todas, assumindo isso, gostam muito de fazer comentários sobre vacinas. O ideal é isto ser uma informação que é baseada em peritos. E deixe-me dizer uma coisa, a nossa cultura de vacinas em Portugal é das melhores do mundo. A nossa Autoridade de Saúde, Direção-Geral de Saúde, coordena um dos melhores programas nacionais de vacinação do mundo, com uma taxa de efetividade de aplicação que é exemplar. E é baseada sempre numa Autoridade de Saúde, DGS, que é quem opina, baseada numa Comissão Técnica de Vacinação. O que nós estamos a viver agora, com esta troika, com aparecer como responsável de vacinação uma pessoa que não está ligada às vacinas, é uma situação que eu acho normal, com a qual não concordo. Acho muito bem que apareça a doutora Graça Freitas, que tem uma grande cultura de